opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você é fiel, você participa conosco sempre por meio do nosso WhatsApp, o 99311-5227. Também pelo YouTube, que tá bombando, e é muito importante que você se inscreva, dê o joinha para que a nossa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Até o final do ano, com toda certeza, chegaremos a 400 mil inscritos. Já temos mais de 50 milhões de visualizações conosco, sempre gigantes debatedores. Temas polêmicos, temas que dizem respeito ao dia a dia da população brasileira. O TBC Debate de hoje tem os seguintes destaques. Feriado da Proclamação da República é marcado por manifestações em várias capitais brasileiras com críticas ao governo Lula. Fora Lula! Fora Lula! Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. Divulgação da visita da dama do tráfico amazonense a ministérios e ao Congresso Nacional continua repercutindo no meio político. Governo Lula sai em defesa de Flávio Dino e Ministério dos Direitos Humanos confirma o custeio de uma das viagens de Luciane Farias à capital federal. Fui a Brasília recentemente, como postei nas redes sociais. Essa minha ida, ela foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos. E mais, governo Lula revoga ato de Jair Bolsonaro que autorizava acordo entre patrões e empregados do setor de comércio para trabalho aos domingos e feriados. Ex-presidente e parlamentares de oposição questionam a medida que aumentaria o poder dos sindicatos. E no nosso YouTube a enquete é a seguinte: povo nas ruas de novo. Lula deve se preocupar? É assim que começam grandes movimentos populares, muita gente já questionando o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Conosco sempre gigantes debatedores e essa dupla que faz muito sucesso. Eles se respeitam, mas são completamente antagônicos, não concordam em rigorosamente nada. Eu acho que nem no time de futebol, nem sei para quem eles torcem. Conosco, os gigantes, Euler Ivo, comunista, tudo bem? Seja bem-vindo, Euler. Tudo bom, Rafael? Eu agradeço mais uma vez o convite para esse debate, agradeço aos telespectadores e cumprimento você. Ainda ontem à noite eu via você lá promovendo novos debates. Está inovando na TBC, parabéns. Muito obrigado. Você torce para quem, Euler? De qual? De time? De time. Não tenho time de futebol. Não tem time? Nenhum time. Se você me perguntasse agora qual o nome do goleiro da seleção brasileira e me desse um automóvel, eu perderia. Eu não sei o nome de nenhum jogador. Tá certo. Essa seleção brasileira também, ela não está dando tanta alegria, é mais fácil a gente falar sobre os ministros do STF, quem são, né? Oséias Varão, seja bem-vindo, ele é conservador, ele é influencer, ele é combativo. Tudo bem, Oséias? Seja bem-vindo. Para que time você torce, Oséias? Rafael, na verdade, parece que eu me identifico também com o Euler nesse sentido. Eu não sou, assim... Olha, a gente achou alguma coisa... Eu não acompanho o jogo de futebol. Sempre que eu tenho algum time goiano jogando contra times de outros estados, eu torço pelo time goiano. E quando eu tenho a seleção brasileira jogando contra outro país, eu torço pela seleção brasileira. Basicamente isso aí. Não são tão antagônicos quanto eu pensava. Mas vamos lá, falando de assunto forte, de assunto sério. Olha só o tema da nossa pergunta do dia. Manifestantes foram às ruas de 13 capitais brasileiras ontem, que foi o feriado da Proclamação da República. Eles protestaram contra o governo Lula em defesa do Estado de Israel, hoje em guerra contra o grupo Hamas. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia com o brilhante jornalista Fernando Couto. Grupo
Grupos de manifestantes protestaram contra o governo do presidente Lula em 13 capitais do Brasil no feriado de 15 de novembro. Eles pediram o impeachment do presidente e defenderam a restrição dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Alguns participantes também expressaram apoio à guerra contra o grupo extremista Hamas, levando bandeiras de Israel. Em São Paulo, os manifestantes se reuniram inicialmente na Avenida Paulista, mas enfrentaram dificuldades de mobilização devido a mudanças de última hora no local autorizado pela Polícia Militar para a concentração do ato. Vocês viram o que já aconteceu na história desse país, né? No Rio de Janeiro, centenas de manifestantes vestidos com as cores verde e amarelo se encontraram na praia de Copacabana. Em Belo Horizonte, a reunião aconteceu na Praça da Liberdade. A principal crítica foi ao governo Lula. A manifestação em Brasília ocorreu no Eixão, avenida que fica fechada nos feriados para lazer. Em Goiânia, a manifestação aconteceu de forma pacífica. O movimento reuniu cerca de 200 pessoas na Praça Tamandaré, no setor oeste. Teve manifestação também em Florianópolis, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Natal e Vitória. Em viagem oficial aos Estados Unidos, o deputado federal goiano Gustavo Gayer disse que acompanhou os protestos e que estava fazendo a parte dele em defesa da democracia brasileira. Enquanto vocês estão nas ruas aí, a gente vai aqui fazer o nosso trabalho enquanto parlamentares, enquanto representantes eleitos. A gente veio aqui para falar com os senadores, com congressistas americanos, com o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, com várias pessoas e lideranças daqui para explicar, para mostrar o que está acontecendo com o Brasil e vamos usar inclusive as imagens que estão sendo gravadas agora, registradas agora do povo nas ruas, pedindo democracia, pedindo respeito à nossa liberdade de expressão e à nossa Constituição. E a pergunta do dia é a seguinte: manifestações de 15 de novembro, sinais de alerta para o governo Lula? Vou começar essa rodada com Oséias Varão. Qual a sua visão? A gente não viu multidão, mas a gente viu gente protestando contra o governo Lula. Oséias Varão, Lula deve ficar com a barba de molho ou não? Oséias. Olha, eu creio que sim, né, Rafael? E eu quero chamar a atenção para um detalhe bem especial desses movimentos, Rafael, que eles não foram movimentos convocados por grandes lideranças políticas, né? Então, é aquele movimento orgânico, pessoas simples. O movimento aqui de Goiânia mesmo, você não viu nenhum político de destaque lá, de influência na manifestação, dando claras demonstrações de que se tratam de um movimento que nasce realmente dos anseios da população. E isso tudo tem um contexto, né, que nós estamos acompanhado. É interessante também observar que durante muitos anos, eu que acompanho a política já há um bom tempo, as ruas do Brasil eram dominadas por bandeiras vermelhas. Eu não sei se vocês lembram disso. E nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, as ruas brasileiras estão sempre sendo dominadas por bandeiras verde e amarelo. Você já usou a bandeira vermelha alguma vez? Nunca. Não. Eu não, graças a Deus, eu não passei por isso. Eu já fui esquerdista, mas não fui um militante esquerdista. Eu digo que eu fui esquerdista por algumas questões de princípios, de valores que eu acreditava, né? Mas nunca fui um militante petista, por exemplo, né? Então, eu acho que é muito importante, eu acho que é democrático, né? As manifestações, desde que elas sejam pacíficas e expressem o sentimento de uma parcela da população, elas são necessárias, fazem parte da democracia. Eu me lembro bem que se nós formos olhar a história, todos os presidentes da República que faziam oposição ao PT, me lembro bem de Fernando Henrique Cardoso, né? Eles sofriam, Itamar Franco, eles sofriam oposição do PT pedindo impeachment. Todos os presidentes que não eram do PT, quando o PT estava na oposição, eles pediam o impeachment desse presidente. E hoje, o que a gente está vendo é uma parcela da população já indignada, né, com a administração, com os rumos trágicos que o Brasil está trilhando mediante o governo Lula, e as pessoas já estão começando a manifestar essa indignação. Como você disse, eu creio que isso aí é uma semente, né? É um começo eu creio que isso vai se avolumando. Eu me lembro bem do impeachment da Dilma Rousseff, que começou com um grupinho pequeno. Inclusive, na época, o Fernando Henrique Cardoso e o PSDB se manifestavam contra o impeachment da Dilma, deu declarações bem contundentes sobre isso, mas o povo foi às ruas e o sistema teve que se dobrar ao povo e acabou no impeachment da Dilma Rousseff. Então, eu creio que esse movimento ele tem o seu papel, é importante para a democracia brasileira e expressa o sentimento de uma parcela da nossa população.
Eulerivo, Lula deve se preocupar ou não com essas manifestações? Bom, primeiro você viu as manifestações, elas foram uma coisa orquestrada pelos bolsonaristas no Brasil todo, no mesmo dia em vários pontos do país. É uma coisa organizada a nível nacional, já nota isso. É o mesmo pessoal que invadiu o Congresso, o mesmo pessoal que pediu para fechar o STF e tal. Foram às ruas por quê? Para tentar conseguir projetar Israel, que está matando o povo de Gaza. Foi levar apoio para o Israel lá. Uma guerra de genocida, né? O Estado terrorista de Israel assassinando o povo, crianças, mulheres, bombardeando hospitais, não é isso? Então, essa agressão que o mundo todo está repudiando, inclusive anteontem, houve uma aprovação da ONU, da Organização das Nações Unidas, mandando parar, e hoje o governo israelense que não vai parar os bombardeios, continua matando o povo. Essa manifestação é uma manifestação reacionária, orquestrada por Israel, aqui no Brasil através dos bolsonaristas, tentando justificar o assassinato de Israel contra o povo. Eles falam abaixo o Lula, mas abaixo o Lula em que sentido? Não tem nenhuma ação que o Lula tenha feito que estão falando, a não ser a declaração de que o Lula é a favor da paz de Israel e que crie dois estados, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Lá só tem o Estado de Israel. Então foi uma manifestação política organizada pelos bolsonaristas de apoio a Israel e criticou o Lula no sentido que o Lula é a favor da paz e contra a matança do povo. Então eu digo que essas manifestações aí, quer dizer, não teve nenhuma repressão, foi pacífica. Esses deputados que está lá foi para os Estados Unidos para garantir a democracia no Brasil. Coitado, perdeu a viagem se foi isso. Porque enquanto ele estava lá, estava tendo manifestações até contra o governo, né? Quer dizer, manifestando aí a favor de Israel e contra o Lula, e não teve nenhum problema maior, não é isso? Além do mais, o Lula, tempo atrás, pediu que o movimento social o pressionasse, fosse para a rua e fizesse manifestações, etc e tal. Eu espero que o movimento popular, o movimento que luta por terra, por melhores salários, vá para as ruas, por moradia. Nós todos estamos querendo ir para pressionar o governo Lula, porque o governo Lula tem sido muito pressionado pela direita para não conceder nenhum benefício. É preciso que os movimentos populares vão para a rua para exigir seus benefícios. Protestar contra o próprio governo? Protestar contra as medidas que o governo está tomando, porque o governo está tomando poucas medidas. A favor, hoje o Lula está encurralado pela direita lá no Congresso. E nós temos que apoiar o Lula para ele ter mais força para ajudar o movimento popular. É isso. Não é uma coisa contra o Lula, ao contrário, a favor do Lula. A manifestação hoje na rua, ela ajuda o Lula. E tem gente para manifestar a favor do Lula hoje? Ué, mas toda a população está manifestando a favor do Lula. Vou usar a palavra Mas a gente tem visto isso nas ruas, eu vou vou usar a palavra do Kennedy. O Kennedy falava da grande maioria silenciosa. O pessoal está falando contra o Lula? Não. Entendeu? O pessoal está concordando, está esperando. Não é verdade? Óbvio, você vê, está tendo uma paz aí no Brasil. O Lula está melhorando o salário, o Lula está com um programa melhor de moradia, né? Está tomando medidas que vêm ajudar a nossa população. Isso é muito importante. Rafael, o Euler disse que essa manifestação foi convocada por bolsonaristas, né? Eu fiquei curioso aqui qual bolsonarista ele está falando, se são lideranças políticas, grandes influenciadores do bolsonarismo. Na verdade, como eu disse, essa manifestação, ela é porque talvez, Euler, é o seguinte, existe um fenômeno hoje acontecendo, você vê essas manifestações no Brasil, acontecendo no Brasil inteiro, e talvez você esteja pensando de um contexto anterior às redes sociais, em que era preciso que grandes líderes chamassem a população para se manifestar nessas proporções. Hoje, com a rede social, um cidadão, por mais simples que ele seja, sem relevância nenhuma do ponto de vista de representatividade, se ele jogar uma ideia nas redes sociais e for ganhando a adesão, ele consegue fazer uma grande mobilização no Brasil. Então essa mobilização é um exemplo disso. Não houve grandes lideranças bolsonaristas convocando essa manifestação. Aqui em Goiânia, inclusive, não teve nenhuma lá das lideranças. Foi orgânico, é o povo mesmo, pessoas, se você for lá nessa manifestação, você vai perceber, pessoas simples, pessoas Você chegou humildes. aí? Eu não fui. Então como que você sabe? Porque eu vi os vídeos, né? E eu também conversei com pessoas que estiveram presentes, inclusive as pessoas reclamando que muitos políticos de direita não foram na manifestação,
né, por várias razões. Então, na verdade, é um movimento, eu acho assim, orgânico, digno e parte da democracia. O governo Lula tem que estar sujeito à contestação, à manifestação. Foi isso, inclusive, que a esquerda fez quando ela não estava no poder, né? Eu acho que tem que ser respeitado uma manifestação quanto essa. E aí, eu vi você falando assim, olha, mas eles foram lá para pedir que Israel, defender Israel e tal. Para continuar a matança do povo. Não, né? Mas não é isso não, viu, Euler? Na verdade, a gente não quer que matança continue, não é esse o ponto. Mas é isso, eu acho que Israel é isso. Eu acho que há uma série de desinformações acerca disso. Eu estava observando a notícia, né, de Israel, por exemplo, tentando tirar as crianças de dentro do hospital, levar para um lugar seguro, os terroristas não deixaram. Israel levou médicos israelenses para dentro do hospital para socorrer aquelas pessoas e o grupo terrorista não queria deixar os médicos entrarem lá dentro. E aí, uma coisa, eu vi um vídeo essa semana os terroristas levaram reféns para dentro dos hospitais. E quando Israel chegou na porta do hospital, tem um vídeo mostrando os terroristas levando os reféns, fugindo com os reféns para fora do hospital. Então existem essas variáveis que a gente tem que informar para as pessoas também. Israel não é esse monstro que às vezes algumas pessoas querem dizer. Terrorismo que tá matando o povo. Terrorismo mesmo, quem faz, quem leva reféns para dentro de hospitais, que não permite que as crianças sejam socorridas no hospital, é o grupo Hamas. Né, vamos ser bem claros em relação a isso. Mas eu acho que a questão principal da manifestação nem era essa. Você via lá que essa questão de Israel era uma questão mais focada. A manifestação era uma manifestação de brasileiros verde e amarelo, patriotas, preocupados com a liberdade de expressão, preocupados com o ativismo judicial que a gente tem vivenciado no Brasil e preocupados com o descaminho com o qual o Lula vem governando o nosso país. Mas você vê, você pode ter certeza, Oséias, não existe raio em céu azul. Se o céu está azulzinho e cai um raio, então tem uma área do céu que não está azul. Não existe manifestação no mesmo momento em todo o Brasil, a não ser organizada e orquestrada. Eu não disse que foi um grande líder que puxou, nada disso. É a maquinaria bolsonarista, ligada aos pastores das igrejas, ligada às redes sociais. Eles mobilizaram para quê? Para defender a matança em Israel. Isso é um crime. Isso é um crime. Mesmo assim, ninguém condenou lá. Deixa fazer lá. Entendeu? Porque as pessoas, com o tempo, elas vão compreender o erro delas de apoiar o Estado terrorista de matar as pessoas. Israel não é dono de Gaza. Israel não é dono da Palestina. Quem está lá na Palestina, invadindo a Palestina, é o exército de Israel. Ele tem que ser combatido. Lá dentro do exército, tem que ser combatido. É um direito do povo da Palestina combater um exército agressor. Israel é um exército agressor, foi lá no hospital. O hospital era da Palestina. Ele vai, cerca o hospital e mata, e aí as pessoas dentro do hospital é que são culpadas. Então, quer dizer, não podemos chegar a esse ponto de querer trocar a verdade pela mentira. Então, hoje, o mundo todo está chocado com a matança que Israel está fazendo da população. É um Estado claramente terrorista, e eu quero ver até onde vai o governo americano. Porque, viu, o Rafael e Oséias, eu tenho na minha cabeça ainda, não é uma teoria da conspiração. Eu tenho o seguinte, quando, há muito tempo atrás, aquele avião entrou naquela torre no dia 11 de setembro, naquele momento, eu disse para minha filha, isso é coisa do governo americano, é para provocar guerra, e quem está organizando isso é o Mossad de Israel junto com o governo americano. Não deu outra. Hoje a pesquisa está confirmando isso. Peraí, eu preciso entender aqui. Exato. Aquele atentado foi no dia 11 de setembro. Exatamente, 11 de setembro foi provocado. 22 anos atrás. Isso, 22 anos atrás. Foi provocado pelo próprio Estados Unidos. Exato. Inclusive eu tenho essa convicção. Pelo Israel. E Israel também. Eu, essa tese sua. Não é tese, não. Essa tese sua é tese nova. Não é velha. Mas não é desde o momento. Tem mais gente que pensa como você? Com certeza, tanto que tem muitos escritos que eu poderia trazer para você. Hoje tem até pesquisas, livros que mostram isso aí. E eu digo mais, quando agora aconteceu... Mas é uma acusação gravíssima então, tá que você está fazendo aqui. Claro que é gravíssimo, é contra o Estado americano mesmo. Ele provocou a guerra de Israel. Os próprios americanos fizeram isso, no Iraque, então. Claro, o governo americano fez isso para invadir o Afeganistão, invadir o Iraque.
naquela filosofia que era Al-Qaeda, que estava promovendo isso aí, e foi lá. Muito bem. Mas sacrificaram o próprio povo dos Estados Unidos? Claro. Você acha que os Estados Unidos tem amor ao seu povo? O governo americano, você acredita que o governo americano tem amor ao povo americano, Rafael? Não tem o menor amor ao povo americano. O senhor tem alguma prova de que isso aconteceu? Um exemplo da prova? Hoje o governo americano manda soldados, os melhores filhos dos Estados Unidos, para morrer no mundo inteiro. Tem 800 e tantas bases militares americanas no mundo inteiro matando o povo e morrendo, não é? Todos os dias, todas as vezes que o Biden faz uma declaração, pode ouvir, quando ele termina a declaração, ele fala o seguinte, que Deus proteja os nossos soldados, que ele manda soldados para todo lado para matar o povo do mundo e os soldados morrem também lá. Mas aqueles atentados terroristas não aconteceram apenas nos Estados Unidos, não. Aquele atentado de 11 de setembro foi provocado. E os outros atentados terroristas? Não, eu falo aquele do 11 de setembro. E agora eu vou dizer isso agora. Na minha opinião, não é, pela força que eu conheço, que eu sei que o Israel tem, a maior polícia, o maior sistema de informação do mundo, que hoje é famoso, é o Mossad de Israel. É a polícia secreta de Israel. Eles têm toda a informação. Na Palestina, até o El-Fatah é infiltrado de gente também do Mossad. Nós sabemos que o El-Fatah é uma organização que luta lá. Vocês acreditam que o Hamas preparou 3.000 foguetes para jogar contra Israel? Preparou, apontou, arrumou todo mundo e Israel não soube nada disso. Um total silêncio. Eu digo que, na minha opinião, teve dedo também aí americano e israelense naquela ofensiva do Hamas. Acho que o Hamas é uma organização que defendeu o povo de Israel, agora, naquela questão terrorista lá, na minha opinião, tinha o dedo americano. Sabe por que eu digo isso? Os Estados Unidos estão afundando lá na Ucrânia. A guerra da Ucrânia está afundando. Ele tinha que tirar uma saída honrosa. Ele tinha que sair para abrir outra guerra. Além do mais, vocês sabem, o governo americano hoje é uma máquina de provocar guerra. É guerra sem fim que o próprio Trump levanta. É guerra atrás de guerra. Por quê? Porque quem ganha com a guerra são os ricos americanos. Você não está Eles brigando que ganham contra os com a fatos, guerra. não? Você não está brigando contra os fatos, não? Mas como os fatos? Quem provoca guerra no mundo hoje é Estados Unidos. Nós temos imagens dos terroristas do Hamas matando aquelas pessoas. Isso, meu amigo, e eu dizia a você. E aí você está dizendo que os Estados Unidos e o próprio Israel provocaram isso? A minha opinião, eu tenho desconfiança, não posso provar. Como e é que posso você provar? ainda acha que não é teoria da conspiração? Não, eu tenho uma desconfiança sim, sabe por quê? Não seria possível um ataque daquela magnitude sem que o Mossad nada soubesse. Inclusive, quando a turma do Hamas saiu lá fora, as câmeras estavam desligadas, o portão estava desligado, muito estranho, mas tudo bem, eu acho que aquilo ali foi uma provocação, Israel desejava aquilo, o governo americano desejava aquilo, e o governo americano hoje está até aqui, junto com Israel, que ele não tem como sair dessa, porque os dois estão juntos, fazendo guerra. O que eles querem é levar o Irã para a guerra, o que eles querem é levar o Líbano para a guerra, o que eles querem é levar a Síria para a guerra e fazer toda guerra naquela região para vender arma, e ficar mais rico ainda. Que os Estados Unidos, hoje, a principal indústria americana de ponta é a indústria de armas. É o Estado no mundo inteiro que ganha com a matança dos outros. Hoje é um câncer da humanidade esse Estados Unidos como está agindo no mundo inteiro. Oséias Varão, eu quero a sua resposta, porque o Euler disse o seguinte, que o atentado de 11 de setembro de 2001 foi provocado pelos próprios Estados Unidos nas Torres Gêmeas. Ele disse também que o atentado terrorista do dia 7 de outubro tem o dedo de Israel e também dos Estados Unidos. Você concorda com isso? Hipótese nenhuma, né, Rafael? Eu só consigo pensar, ouvindo o Euler falar isso, nas pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Então tem gente que acredita, você vai fazer o quê? Eu me lembro bem de um vídeo do Bin Laden. Tem um vídeo do Bin Laden com um grupo de pessoas sentadas no chão, conversando, a filmagem, e eles mostrando uma torre, como é que seria o ataque do avião, em que posição que o avião deveria acertar para facilitar
que o prédio do World Trade Center desmoronasse. Então tem esse vídeo aí da época mostrando que quem planejou aquele ataque foi o Bin Laden. Nunca ouvi falar desse vídeo, Não viu? tem, eu já Pior vi. que eu acompanho muito, mas viu? eu já vi, eu já vi esse muito. vídeo, eles conversando, circulou muito na época, inclusive, o Bin Laden mostrando como foi que eles planejaram o ataque, como é que eles escolheram o local onde o avião deveria acertar o prédio. Então, quem cometeu, isso é muito claro, inclusive não existe nenhum veículo de comunicação de relevância, nenhum governo que duvide do que aconteceu ali naquele dia, né? Pois olha aqui, ó, você falou do Bin Laden. Bin Laden era um agente da CIA. Ele era agente da CIA. Trabalhava para o governo norte-americano. O Bin Laden organizou os talibãs para poder atacar a Rússia lá na Afeganistão, que a Rússia estava lá e estava errada. Deveria ser atacada, sim. E o governo americano organizou, e o Bin Laden era um agente da CIA. O argumento que o Bin Laden então está organizando, então eu diria que isso ajuda. Isso até ajuda a minha tese, entendeu? A minha tese, que foi para provocar guerras. E agora é para provocar guerras. Mas o que eu acho importante agora, que isso vai ficando claro. Eu não vejo o Irã movimentando para fazer guerra agora. Não vejo nem o Líbano e nem a Síria. O plano americano de provocar uma convulsão ali está com um problema, está com dificuldade. Israel está bombardeando a Síria, Israel está bombardeando o Líbano, agora, além de bombardear a faixa do Gaza, para ver se provoca eles lá com a guerra, para uma guerra maior, de maior amplitude, para vender mais armas, vender aviões, vender munição de todo tipo. Quanto ao povo morrer, não estão nem aí com isso, Olha na Ucrânia. Pegaram a Ucrânia, está lá na guerra da Ucrânia, vão até o último ucraniano. O governo americano disse que é o último ucraniano, que não é o governo americano que morre lá. Está morrendo é ucraniano, não é? Provocado por eles. Uma guerra também sem fim. Mas eu acho que essas guerras, essas bases militares, essa agressão americana, são cordas que eles vão botando no pescoço deles mesmos. Porque existe um norte-americano chamado Paul Kennedy, um escritor, Paul Kennedy, historiador. Ele escreveu um livro que chama A Ascensão e Queda das Potências. Toda potência, ela invade outros países, explora o mundo inteiro, e para manter essa exploração, ela tem que ter um exército muito grande. Mas o exército não produz riqueza. O exército só consome riqueza. O exército faz guerra que só consome riqueza. Resultado, um país, uma nação grande como a americana, com 800 e tantas bases militares no mundo, provocando guerra uma atrás da outra, ainda que um setor dele fique rico, a economia vai afundando. Ok. Vai afundando. Vamos registrar participações aqui no 99-311-5327. As manifestações foram orquestradas no mesmo dia por bolsonaristas. O Euler é engraçado. Claro que foi orquestrado, uai. Era dia 15 em todos os estados do Brasil. O Wellington de Goiânia fazendo esse questionamento. E pergunta para o Oséias: qual o formato da Terra? Prove cientificamente. Gosto de você, mas não fale do que não sabe. Nem geólogos, geomorfólogos, geógrafos têm total certeza quanto ao formato deste planeta. O Wellington de Goiânia questionando o formato da Terra. O formato da Terra não é um geóide, né? Inclusive o Gustavo Gaia falando sobre isso aqui esses dias, né? E com certeza eu posso afirmar para você, ela não é plana, tá? Agora, se ela é um círculo perfeito ou não, se ela é um geóide, né? Mas que ela não é plana, isso nós temos convicção absoluta hoje. Mas parece que o moço aí, ele acha que é plana, né? Ele questiona. Veja só, ele está questionando se a Terra é plana. Deve ser interessante a ideia da Terra plana. Aí você vai cair lá embaixo. Ou como é que faz? Então não cai, né? Volta, né? Difícil, né? Realmente, nunca imaginava. O senhor acredita que a Terra é plana? Eu não acreditava, eu nunca imaginava que alguém pudesse dizer uma tamanha asneira no mundo. Nunca imaginava. Hoje nós estamos vendo todo tipo de asneira. Mas tem muita gente uma das maiores falando que é maluquice o senhor acreditar que foi... Que a Terra é redonda. Não, foram os Estados Unidos que... Não, eu não tenho... que provocaram os atos terroristas. Eu vou dizer para você o seguinte, ó. Que o 11 de setembro de 2001... A Tatiana, minha filha, vereadora, ela que chegou assim na Câmara e falou assim: pai, estão bombardeando os Estados Unidos. Eu falei: Tatiana, não existe nenhum país que bombardeie os Estados Unidos. Ela falou: como, pai? Você está me contestando? Eu falei: estou. Então vem cá. Aí estava a televisão lá. Aí eu vi um avião
um avião civil, entrando Atingindo. na torre. Eu olhei e falei, Tatiana, isso é coisa do governo norte-americano, utilizando fanáticos árabes, de jeitinho, não conhecia nem o piloto. E eles querem provocar guerras. Isso, o objetivo é guerra. Logo a seguir, veio uma informação, está lá que o Sr. Bush, que era presidente da República na época, ele estava visitando uma escola de criança. Ele estava visitando, o cara chegou e cochichou para ele, ó, quer dizer, estão julgando, atravessou. Ele demorou 20 minutos para reagir. Não teve nenhuma reação, como se nada tivesse acontecendo. 20 minutos. E teve, avião caiu em cima do Pentágono, etc, etc. Então, para mim, aquilo confirmou mais ainda. Logo a seguir, o que veio? Guerra. A Tatiana hoje concorda com o senhor? Não, a Tatiana foi uma testemunha de que eu disse isso. Sim, mas ela concorda com o senhor? Eu não sei se concorda inteiramente, mas eu tenho a impressão que concorda. Porque é o seguinte, é uma questão... E a Isaura, que é a esposa do olha senhor? aqui, o Rafael. Você acha que o governo americano interfere em vários países, provocam guerra, derrubam governos? Essa articulação, eles vivem para isso. O Pentágono é isso. O chamado Estado Profundo é isso. Eu digo mais, quem decidiu tirar o Lula do combate foi os americanos. Quem decidiu voltar o Lula foi o americano. Infelizmente, lamentavelmente, quem manda no Brasil... A eleição do Lula foi orquestrada pelos americanos, então? O direito do Lula disputar a eleição, o direito de disputar a eleição, só aconteceu quando o tribunal autorizou. E o tribunal antes havia autorizado caçar ele. Depois mudou a opinião. Quer dizer, olha, a política ela é toda uma articulação. Achar que é tudo assim, é tudo a aparência, não é. É interesses grandes. E quem manda no Brasil, infelizmente, é o governo americano, são os bancos norte-americanos. Rafael, o mais importante é o seguinte, achar alguma coisa, as pessoas têm direito, né? As pessoas podem achar o que quiser. Mas vamos deixar bem claro que o Euler Ivo está dizendo que ele tem essa impressão que ele acha, mas ele não tem como provar o que ele está falando. Né? Vamos deixar isso bem claro. Hoje já existe estudo sobre esse assunto, viu, Zé? Mas que não é só eu. Hoje já existe, depois eu vou trazer para vocês. Mas o fato de existir estudo sobre um assunto não quer dizer que ele é verdadeiro. Inclusive, sobre essa história da Terra plana, existe um monte de estudos. Ah, não. Mas aí é que está. Eu queria, inclusive, sugerir ao senhor que desse uma pesquisada sobre isso, você vai perceber que tem lá. As pessoas não falam que a Terra é plana do nada. Né? Elas falam porque elas têm lá alguns argumentos e alguns estudos que elas usam para fazer essa afirmação. São argumentos e estudos equivocadíssimos, mas eles usam, né? Vamos lá! Tá uma loucura o WhatsApp nosso aqui depois das declarações do Euler. E a gente tem notícia pro ano inteiro. Pro ano inteiro, porque é impressionante o que o Euler disse aqui hoje. Totalmente fora da caixa, e ele falou que tem convicção. Eu digo mais, que esse ataque do Hamas também teve dedo de Israel. Nossa. Eu digo mais isso aí, entendeu? E você vai ver, vai acompanhando os fatos. Vai acompanhando. Estou falando hoje aqui, não é? Ao vivo, não é isso? Aguarde. Porque as coisas, a verdade vem à tona com o tempo. Olha só, aqui é o Robert, de Diamantina, Minas Gerais. TBC é o melhor programa de debate que eu já assisti. Parabéns a vocês, que Deus os abençoe sempre. Muito obrigado. Como pode o esquerdista falar que a manifestação é orquestrada por Israel? Pergunta para ele que dia ele viu uma manifestação esquerdista pacífica desse jeito que os bolsonaristas fazem. Sem roubo, sem pancadaria. PT, vergonha do Brasil, abraço pro Zé, sou fã dele. E ele diz o seguinte, deixei de ser petista por esses pensamentos loucos. Ele dizendo aqui que seus pensamentos Qual o nome dele? São diferentes. É o Robert. O Robert, depois você Minas vai vir a Gerais. Goiânia vai ver que eu sou do movimento de luta pela moradia. Eu não defendo que a propriedade privada é sagrada, não é. Mas nós nunca invadimos um lote. E nós já tivemos aqui, tiramos do aluguel 40 mil famílias. Sabe como? Colocando 10 mil famílias na rua de forma pacífica. A bandeira do nosso movimento da moradia é um pano de prato amarrado a um cabo de vassoura. A cor que quiser. As mulheres levam as bandeiras do movimento de luta pela moradia. São grandes movimentações pacíficas que pressionam as autoridades. Você virá e você vai ver com seus olhos. Está convidado.
Muito bem, mais participações. A esquerda não acredita em Jesus. A prova é só se ele estiver vivo. Não acredita na facada, não acredita no ataque nos Estados Unidos, em Israel, mas acreditam no Lula. Senhor Euler duvida de tudo, mas acredita que o Lula não cometeu a maior corrupção da história. Questionamento forte aqui para cima de você. É o Paulo César que sempre participa conosco, Euler. Muito bem, veja só, se Cristo existisse hoje, ele era do Partido Comunista do Brasil, meu amigo. Que ele defende o humanismo, ele defende o bem para as pessoas, entendeu? Então eu sempre levanto assim, o Partido Comunista do Brasil é o partido do bem comum. Nós queremos que as riquezas de toda a sociedade Rafael, sejam de todos. Já que o Euler tocou nessa questão de Jesus Cristo comunista, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa, inclusive, desmistificar e esclarecer junto ao nosso público, que eu já ouvi demais comunista falando que Jesus Cristo seria comunista. Vamos lá. Na verdade, Jesus Cristo é um símbolo de amor, de caridade, isso é verdade, de preocupação com o próximo, isso é verdade. Só que, Euler, o comunismo ele tem um pressuposto básico que o difere do cristianismo, que na verdade o faz antagonista ao cristianismo, que é o seguinte: para Jesus, só serve você ajudar o próximo voluntariamente. Esse é um princípio do cristianismo. O cristianismo não trabalha com ajuda ao próximo obrigatória, percebe? Já o comunismo trabalha com o oposto. Ele trabalha com a expropriação forçada para ajudar o próximo. Então, nesse ponto, cristianismo e socialismo, comunismo, são antagônicos e é aqui que difere, percebe? Então, eu acho, na verdade, eu acho um desconhecimento do que significa Jesus Cristo e o que ele defendeu, o que ele pregou, afirmar que ele seria comunista. Pelo contrário, Jesus repudiaria a essência do comunismo, que é tomar os bens, expropriar os bens para fazer o bem de forma obrigatória. Jesus não aceita esse tipo de doação ou esse tipo de medida, entende? E nem nós, comunistas, nem nós, viu? Quem toma os bens das pessoas é a grande indústria que cresce cada vez mais. Quem toma os bens das pessoas são os grandes bancos que roubam as pessoas. O que nós levantamos é que a riqueza, os bancos deveriam ser estatais. De quem que é o banco? Você conhece o dono do banco? De quem que é a grande indústria de automóveis? Você conhece o dono? É um grande conglomerado que explora milhares de pessoas, enriquecem o povo vivendo na miséria e eles bilionários. Nós achamos que a riqueza tem que ser de todos. Jesus Cristo queria isso também. Queria isso também. Não é que ele seria comunista, ele foi comunista no tempo dele. Ele propunha também uma sociedade de igualdade no céu. Sociedade de igualdade, porque é uma escravidão que havia aqui, não é? Então ele só tinha um jeito, é a igualdade no céu. A mesma ideia da igualdade nós temos. Quando nós falamos que a propriedade privada dos meios de produção, ela que é a causa da exploração, porque é uma verdade. Agora, a própria propriedade privada dos meios de produção vai fazer com que concentre a propriedade na mão de um punhado. Olha, todo dia eu vejo empresários tentando abrir empresa e afundando. Tentando abrir empresa e afundando. Nós, os comunistas, nós não propomos desapropriar nenhuma propriedade onde o dono participa da produção. Veja a China, por exemplo. O exemplo concreto é a China. Hoje é chamado socialismo de mercado. A China, a pessoa lá fica rica. O governo socialista pega dinheiro do banco e ajuda as empresas privadas. Ajuda as empresas privadas. Somente quando ela virar um grande conglomerado, um monopólio muito gigantesco, que será estatizada. Enquanto o dono participar da produção, então é dele. E nós respeitamos, é assim que nós somos. Então, o Partido Comunista, nós defendemos o socialismo de mercado, que é o socialismo que estatiza as grandes empresas, os grandes bancos, os grandes conglomerados e permite continuar a pequena empresa, o pequeno empresário, inclusive que o banco venha ajudar esse pequeno empresário para ele poder progredir. Só quando ele virar um gigantesco é que nós achamos que deveria ser estatizada. Essa é a nossa proposta. Ô Euler, mas esse negócio, assim, eu acho muito utópico isso tudo, sabe? Porque, mas veja só... Deixa eu só apontar um ponto, até para você já falar. Você está dizendo o seguinte, olha, nós não somos contra empresas pequenas. Isso. Mas se ela ficar grande, aí nós temos que tomar a empresa da pessoa.
Olha Não só, é da pessoa. É que quando já fica grande, José, Olha não só. é mais de uma pessoa. olha só. Quando é de uma pessoa, ela não é grande. Euler. Toda empresa grande não tem mais uma pessoa. Olha só, ou algumas pessoas, né? Vamos colocar assim. É um grupo. Mas o que eu estou querendo mostrar, é o seguinte, quando você trabalha com essa lógica, sabe qual é a consequência básica disso? Nenhuma empresa vai querer ficar grande, você concorda comigo? Pois a China está ao contrário. Não, mas aí você está usando uma lógica que a China, você está querendo inclusive dizer que a China é comunista, socialista no sentido clássico. E não é. A China não é. é socialista, A crítica que eu fiz aqui, inclusive, foi a expropriação dos bens de produção que está na gênese do pensamento marxista, né? E você sabe bem o que isso significa, que não tem nada a ver com o que está acontecendo na China hoje. Oséias, né? Então a China, o que é a Marx, China? que era um grande o que é a China? O Euler, o que é a China hoje? A China é a constatação ao vivo e em cores de que as ideias do Karl Marx não funcionam na prática. Eles tentaram implementar as ideias do Karl Marx lá durante 50 anos, a China só afundando, o trabalho extremamente desvalorizado na China, as pessoas morrendo de fome e de miséria. Essa é a China segundo Karl Marx. Aí de uns tempos para cá, de umas décadas para cá, de 20 anos, 25 anos para cá, eles resolveram mudar. Viram que não funcionava, resolveram então integrar a China aos mercados internacionais, adotar princípios relativos do capitalismo na economia chinesa e de lá para cá, a China vem explodindo em desenvolvimento. Usar a China como referência de marxismo, de socialismo, é um equívoco, lá é a prova viva de que ele não funciona. Oséias, primeira coisa, você deveria de fato estudar o Marx, o Capital do Marx. Estudar o Capital do Marx. O Marx, ele levanta o seguinte, o capitalismo ele vai desenvolvendo, vai crescendo a um tal ponto que ele vira um monopólio muito grande e ele vira um monopólio na área do banco, da finança, que não investe na produção. Hoje o mundo todo, o banco enfrenta um problema de investimento na produção. Aí o Marx levanta, as forças de produção do capitalismo se transformam contra o próprio capitalismo. Então são forças que vão paralisando o capitalismo. O Lenin, primeiro Lenin na Rússia, ele estabeleceu o seguinte, é preciso mudar a economia e a pequena e média produção ser apoiada, ele se chama NEP, Nova Economia Política. E ele morreu. Depois, o que os chineses fizeram? Pegou a mesma orientação do Lenin, do Marx, e aplicaram. Tanto que quem comanda a China é o Partido Comunista da China. E olha, eu acompanho muito isso, porque eu sou um teórico também do Partido Comunista. Eu estudo a economia, muita economia. A China hoje, ela está aplicando corretamente. Quando você... O melhor sistema de produção, altamente produção, que leva a produção assim, ao máximo, é o capitalismo. Ao mesmo tempo, ele é que leva também à miséria. Então, o que é o certo seria assim, permitir que aquele afã de crescimento mantivesse, mas que não produzisse a miséria. Então, quando você levanta, quando a indústria chega a um ponto muito alto, muito de monopólio, ela é estatizada, porque já não é de uma pessoa. O critério na China é o seguinte, a pessoa, o dono, participa da produção? Sim. Então não mexe com a produção dele, ao contrário, ajuda ele. Ok, olha só. Entendeu? Olha só o que diz o hino comunista. Então não tem como, na minha modesta opinião, eu tenho direito a ela, né? Colocar Jesus em um sistema político. Certo. Olha o que o próprio hino comunista diz. Messias, Deus, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Jesus, né, nos evangelhos, ele orava o tempo todo, jejuava o tempo todo, dependia de Deus para tudo. Como Jesus seria comunista se ele dependia de Deus? E o hino comunista diz que não se pode esperar nada de Deus, nada de Messias, nada de chefes supremos. Não é isso, Rafael. Sabe o que é o problema? É que hoje os ricos falam que a pobreza é sim, né? É sorte, Deus quer. Você é pobre porque Deus quer, e não é. Não joga em cima de Deus, não joga em cima de Cristo. Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Não joga, então não é isso. Eu estou dizendo não é dizer assim, então a pessoa não vai tem rezar. como, não tem Sabe como tá colocar Jesus Cristo você não pode em nenhum assim, espectro político. Sim, mas você não pode dizer o seguinte, olha, se Jesus você está rezar acima muito, de tudo isso. Se você rezar muito, você vai mudar de sua vida, vai ficar uma vida rica. Não vai.
Não vai. O rico reza, o pobre reza, a sociedade, a questão da religião está fora. Mas o Tanto que comunismo nós é não discutimos antagônico a religião. Deus. Não É tem nada. antagônico, Ao contrário, antagônico. nós achamos que Deus está no povo. Deus é esse sentimento positivo, bom, de bondade. Então tem que mudar o hino, de humanismo. Tem que mudar o hino do comunista, então. Bom, eu não sei, você falou igual do hino que eu nunca vi. Eu mando para você. Tá bom, eu sou um comunista, nunca vi falar isso aí. Tá bom, tá bom. O papel aceita tudo bem. O papel não. Tá bom. Foi um comunista que criou. O que eu quero levantar é o seguinte, que o Partido Comunista, nós entendemos que Deus, a ideia de Deus, é essa harmonia, é esse humanismo, essa coisa boa. Deus não é aquele cara ruim, poderoso, de olho azul, com um tacão na mão assim, para arrebentar com quem não submeter a ele. Não tem nada dessa visão. Esse Deus maldoso, que você é miserável porque Deus quer. Não, isso não existe. Isso aí é os ricos utilizando o nome de Deus para manter a riqueza deles. E nós somos contra isso. Na questão da religião, nós achamos que cada um tem que ser a sua religião. A sua religião, não se discute esse assunto. Tem que respeitar uns aos outros. Nós respeitamos profundamente. Inclusive, quem estabeleceu a liberdade religiosa no Brasil, na lei, foi um deputado comunista, o Jorge Amado. Ele era do Partido Comunista, deputado federal, e botou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Pode pesquisar. Esse hino tem 150 anos. Ele foi feito por um comunista de Paris, o Eugène Potier. A Internacional é de Paris mesmo. O poeta de A Internacional, Rafael, exatamente. Então tá no hino isso. Não tem como, não tem jeito tá bom, colocar Jesus Cristo em qualquer espectro político. Seja ele direita ou esquerda. Ele está acima disso. Me permita fazer alguns contrapontos ao que o Euler disse. O Euler disse o seguinte, olha, bancos não financiam produção. Na minha visão, por exemplo, produzir casas, produzir apartamentos é fundamental para a sociedade, a produção. Eu queria fazer um desafio a você que mora em Goiânia. Na hora que você começar a andar na cidade, você vai perceber que existe uma infinidade de prédios sendo construídos em Goiânia. Observe na porta desses prédios que tem lá uma placa, e nessa placa consta quem está financiando esses prédios que geram, inclusive, centenas de milhares de empregos. Sabe quem é? Bancos. Quando você começar a andar pelo estado de Goiás e observar essas grandes indústrias que a gente vê às margens da rodovia, que geram centenas de milhares de empregos e renda no Brasil, você também observa na porta dessas empresas que tem uma placa lá, e nessa placa tem a indicação de quem financiou aquele empreendimento. Sabe quem foi? Bancos. Eu acho um equívoco esse ataque gratuito, equivocado, que o Euler Ivo faz aos bancos, né? Eu acho que o capital do banco é investido em grande parte, claro, no Brasil, na questão da produção. Ok, vamos. A gente vai ter que seguir. É importante. 30 segundinhos, O que levanta aqui, Osés, é o seguinte. O banco não está interessado na produção. O banco concentra o dinheiro, o capital está lá, ele empresta para você com um juro altíssimo. Na China também tem banco. Olha o juro que a China cobra do trabalhador, da pequena empresa. Não há comparação. O que o banco faz aqui é utilizar a necessidade do capital para ele pegar uma fatia enorme. Tanto que 46% da riqueza do Brasil vai para eles. Então, e eles fazem o que? Eles produzem? O banco não produz. Quem produz é o trabalhador na roça lá, é o operário fazendo carro, é o operário fazendo prédio. Quem produz é o trabalhador e até o empresário junto com ele. Não, aí você mudou, aí você mudou o discurso já. Não mudou. Começo, o banco no começo você dizia o seguinte, não, o banco não financia a produção, você falou isso. Não, o banco não interessa o financiamento da produção. Aí agora você já está dizendo que o banco não produz. Espera aí, são coisas diferentes. O banco realmente não produz. Primeiro, o papel do banco não é produzir. E o papel do banco é financiar a produção. Falo, é o seguinte, Oséias, quando você utiliza o dinheiro para financiar a produção, você investe o dinheiro esperando a produção crescer para a produção desenvolver e ter lucro e desenvolver para todos. O banco empresta com a taxa de juros altíssimo para pegar para ele. É nesse sentido. Isso não estimula a produção. Ok. Entendeu? Vamos lá então. A nossa equipe, né, de produção, que trabalha tão bem, recuperou o momento em que as Torres Gêmeas foram atingidas no dia 11 de setembro de 2001, um dia que mudou a história da humanidade para sempre. Coloca aí, por gentileza, porque o Euler Ivo, e ele que provocou isso, ele disse o seguinte, olha... Aí, ó, essa imagem aí, ó... Pois não, Euler. Essa imagem aí, quando eu a vi, eu olhei, não tem jeito um avião lá nos Estados Unidos penetrar numa torre dessa se não for organizado. Não existe raio em céu azul. Entendeu?
Quando aconteceu as duas, eu falei, bom, isso aí é para provocar guerra. Foi feito pelo governo americano. E tem mais. Tem dedo israelense do Mossad nisso, e quem está envolvido nesses bombardeios deve ser árabes fanáticos enganados pelo Mossad. Logo depois mostrou, os pilotos eram árabes fanáticos. Entendeu? Então, e foram lá, com certeza, esperando que vão para o céu, etc e tal. Ok. Dito isto, vamos seguir aqui com as outras pautas do programa. O governo Lula promoveu ontem uma ação coordenada em defesa do ministro da Justiça, Flávio Dino, após o Estadão revelar que auxiliares do ex-governador maranhense receberam Luciane Barbosa, conhecida como a dama do tráfico amazonense. Lula disse no antigo Twitter que Flávio Dino foi alvo de absurdos ataques artificialmente plantados e que informações associando o ex-ministro da Justiça a grupos criminosos são fake news difundidas numa clara ação coordenada. Agora até o Estadão está propagando fake news. Depois de Lula, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a presidente do PT, Gleice Hoffmann, também defenderam Dino publicamente. Oséias Varão. Rafael, nós estamos aí, eu sempre gosto de dizer quais as palavras que melhor definem o Flávio Dino na minha visão. Flávio Dino é um fanfarrão incompetente. É um homem que gosta de holofotes, tem aquelas falas exageradas, né? Estrelismo. Ele é eloquente, viu, Oséias? Sim, muito. Aí se tem algo que ele é bom é na eloquência, na capacidade de manipulação, de retórica, né? Agora, o cidadão, ninguém nunca parou para observar como foi o governo desse homem no Maranhão? Qual a situação da saúde, da educação, da infraestrutura do Maranhão, que é um dos estados, talvez o estado mais pobre do Brasil? Esse homem é incompetente, ele é bom de gogó, é bom de manipulação, mas entrega de resultado é zero. Tanto que, enquanto essa turma estiver no Ministério da Justiça, com essas conversinhas... Rafael, pelo amor de Deus, isso me deixa muito indignado. A proposta que esse pessoal fez recentemente de intervenção nos aeroportos e nos portos para diminuir a violência e combater a violência e a criminalidade no Brasil, isso é só para inglês ver. Eles não querem enfrentar o problema de frente, de verdade, da violência. Aí manda os agentes federais para os portos e aeroportos para impedir a entrada de drogas e não sei o quê. Conversa fiada. Essa medida não vai resolver absolutamente nada, porque o problema da criminalidade do Brasil não passa por aí primordialmente. Só que eles não dão conta de resolver. Esse é o ministro da Justiça do Brasil. E agora... nós já temos, você sabe, Rafael, nós já temos uma desconfiança de que essa turma é aliada da máfia, dos bandidos, dos traficantes. Nós temos uma série de suspeitos acerca disso. Aí vem agora a dama do tráfico, do Comando Vermelho, recebida com honras no Ministério da Justiça do Brasil, recebida por 2 assessores. O projeto da ONG dela, que é financiada pelo Comando Vermelho, recebe andamento no Ministério da Justiça. Deputado Guilherme Boulos, deputado André Janones, do PT, recebe a mulher, esposa condenada do chefe do Comando Vermelho. E aí você quer que o povo encara isso com tranquilidade, com naturalidade. Não, isso é perseguição ao Flávio Dino. Ah! Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do povo brasileiro. Muito bem. Você disse que o Flávio Dino é um incompetente. Flávio Dino, quando formou, ele virou juiz, inclusive, né? Ele tirou em primeiro lugar, ele estava junto com o Moro, na turma do Moro. Ele tirou o primeiro lugar. Primeiro lugar. Depois, o Moro também formou com ele, outras turmas também. O Moro também é incompetente, professor. O Moro sim. O Moro não só... O Moro é incompetente também. O fato de alguém passar num concurso de juiz não quer dizer que ele tem competência para administração, é óbvio isso. O Moro é um agente da CIA, isso é outra coisa ainda. Ele é competente... Ô, Euler, peraí, me esclareça isso. Ele cumpriu muito bem a missão dele de tirar o Lula. Euler, me esclareça isso. O fato de alguém passar num concurso de juiz
quer dizer que ele é competente para administrar? Não, primeiro, ele passou no concurso de juiz em primeiro lugar. Pois Ele é, mas o que isso tem a ver com a administração? Tem um curso lá, ele passou no Pois é, curso, mas você vai admitir. o que isso tem a ver com a administração? Primeiro lugar, sobre isso. Em primeiro lugar, ele é um homem competente, ele estudou muito. Ele é competente para passar num concurso. Passou. Depois Isso. ele virou governador do Maranhão. Isso, agora vamos aos resultados dele como governo do Maranhão. E depois, quem decide se foi bom ou foi mal, foi o povo do Maranhão que reelegeu ele governador do Maranhão. Ele foi reeleito governador do Maranhão. Ele só não foi reeleito 3 vezes porque é proibido, só pode 2 vezes. E aí o povo votou nele para quê? Para senador. Fernando Henrique foi um bom presidente? Então ele é um cara que foi, digamos assim, é um cara competente. Ele pegou o Maranhão da família Sarney. E ele ajudou que o máximo foi que eleito pôde. E reeleito várias vezes. Exato. Até por isso, Sarney foi um bom governador? Pois é, o Sarney governou várias vezes lá e teve seus méritos. Teve seus méritos lá e depois foi derrotado pelo Dino. Depois, novamente, a família Sarney voltou tentando ganhar, perdeu. E agora o Dino ganhou novamente o Senado. Fale sobre os resultados dele no governo. O resultado é que o povo do Maranhão é que julga. Não, estou falando para você. Como eu não moro no Maranhão, não sou o povo do Maranhão, o que eu tenho que fazer? Ouvir o resultado do povo do Maranhão. O povo do Maranhão que vivenciou com o Flávio Dino 4 anos, reelegeu o governador. Depois vivenciou mais 4 anos, elegeu o senador. Então, o povo do Maranhão, se perguntar, com certeza vai bater palma para ele. Calma aí. Então, essa é a primeira questão. Olha só, mas o Sarney foi reeleito no Maranhão várias vezes pelo mesmo povo. Pois é. Isso eu acho que não é dado definitivo para você chegar à conclusão de que ele é competente. Claro que é. E aí eu acho que o dado mais importante, porque o que acontece... O povo é soberano. Claro, mas é que é o seguinte, Rafael, você concorda comigo, se o cara for bom de gogó, ele consegue manipular uma parcela da população? Você consegue, mas então, olha só, o que interessa, portanto, aqui, o mais importante, portanto, é verifique os indicadores sociais e econômicos do Maranhão no começo e no fim do governo Flávio Dino. Seria bom. Isso não tem como negar. Ele é incompetente e esse primeiro ano dele como ministro da Justiça também está dando evidências disso. Então, ok, eu preciso seguir só continuando aqui. Continuando. Então, o Dino, Flávio Dino, foi em primeiro lugar, como estudante, como formou em primeiro lugar na turma dele, destacadamente, e foi todo o tempo, o pessoal, o colega dele, reconhece isso. Depois foi governador, fez um bom governo, a ponto que o povo reelegeu outra vez. Aí o segundo governo foi ruim, a ponto que o povo elegeu ele senador, entendeu? Então agora ele está no ministério. Ele sim está perseguindo, ele está perseguindo aqueles golpistas. Quem for golpista contra a democracia, vai haver com ele. Ok, então, entendeu? Então, nesse ponto, está de parabéns. Ok. Essa notícia aqui também, ela é muito importante, peço até desculpa interromper, mas o trabalho da produção, ele é muito especial. Olha só, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, criticou nesta quarta-feira os jornais O Globo e Estadão. O Estadão publicou o artigo de opinião e escreveu: ao chamar de terrorista a reação israelense ao massacre promovido pelo Hamas, Lula distorceu o cenário da guerra e confirmou o ranço ideológico da esquerda primitiva. Já o Globo disse em editorial que o conflito em Gaza exige mais equilíbrio de Lula e que o presidente fez paralelo descabido entre Israel e Hamas. Olha, Gleice chamou de arrogante os editoriais dos veículos e afirmou que querem censurar e determinar as palavras usadas pelo presidente Lula sobre o conflito entre Israel e Hamas. A deputada também classificou a discussão sobre as declarações de Lula ao associar Israel ao termo terrorismo de bizantina. O adjetivo usado por Gleice tem entre os significados o sentido de futilidade. Bolsonaro foi muito criticado durante muito tempo porque ele questionava jornalistas, questionava a imprensa. Gleice está usando essa mesma fórmula. Gleice tem razão. Eu vou dar 1 minuto para cada um, vou começar essa rodada com Oséias Varão. 1 minuto, Oséias. Rafael, vamos lá, né? Direito de criticar jornalista, de questionar jornalista, todo mundo tem. Classe jornalística não é inquestionável, não tem isso. Agora, vamos ao mérito do que ela falou, né? Se ela falou o que ela falou é justo, é correto, é adequado ou não. E aí, nesse ponto, é ridículo.
A Gleisi Hoffmann, ela fica soltando textos para militância, entenda isso. A Gleisi Hoffmann é presidente nacional do PT. A função dela é alimentar a militância de textos e narrativas para que eles usem entre eles e mantenham a fogueira acesa do esquerdismo no Brasil. É só isso. Tá? E essa história de Lula atacar Israel é a coisa mais ridícula, mais nonsense do mundo. Basta você verificar que todos os ataques que o Lula usa contra Israel, ele utiliza como referência informações produzidas pelo Hamas, um grupo terrorista da pior espécie que já existiu, que não tem nenhum tipo de escrúpulos ou princípio. Só isso já é suficiente para nós descredibilizarmos completamente a Gleisi Hoffmann e o Lula. Um minuto, Euler. Muito bem. O Lula, enfim, deu um esclarecimento melhor, porque é um dever de toda pessoa que vê o Estado de Israel matando a população, já matou mais de 12 mil pessoas, o Estado terrorista. E os dados da informação, o número é da ONU, não é de uma pessoa que ligou lá para o Hamas, não, é da ONU, é no mundo todo, sabe disso. Então Israel é um Estado terrorista. E o Lula disse que é um Estado terrorista, só que eu acho que o Lula está fazendo muito pouco. Eu estou aguardando e espero, e aconselho o Lula a romper relações diplomáticas com Israel e declarar que o Exército de Israel é uma organização terrorista. Precisa declarar isso. Eu estou plenamente de acordo com o Erdogan, o presidente da Turquia, que ele declarou. É preciso declarar, colocar Israel, o Exército de Israel, como uma organização terrorista. E precisa cortar relações com Israel e cortar a venda, o comércio com Israel. Tem que isolar Israel, que não respeita nada. Ontem a ONU tomou decisão de uma pausa humanitária. O Netanyahu falou, não haverá paz humanitária. E continua matando pessoas lá. Okay. Matando assim, tem mulheres e homens num campo num campo de moradia lá, de barraquinhas, joga bomba lá para matar homens, mulheres, crianças. É uma coisa terrível. Okay, eu espero que o Lula rompa relações com Israel. Isso é muito importante. Muito obrigado, Euler. Eu que agradeço também vocês. Acabou o tempo? Acabou o tempo. Até estouramos. José, muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Agradeço o Euler Ivo, os nossos telespectadores, ouvintes, internautas e até a próxima. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Brasil Central. Tá no ar o TBC Esporte, primeira edição. E você, claro, vem com a gente para ficar bem informado e por dentro de tudo que acontece no mundo esportivo. Excelente tarde a todos que nos acompanham pela TV Brasil Central, pela Rádio Brasil Central e através do nosso canal no YouTube, Loucos por Esportes. E você aí de casa já pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, o seu abraço no nosso WhatsApp que já está aparecendo aí na tela. É o 99229-8580. 99229-8580. Mande a sua mensagem que eu vou registrar a sua participação. Começo dando boa tarde hoje para ele, Lucas Nogueira. Seja bem-vindo, Lucas. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Rupert. Boa tarde, amigo ligado aqui no TBC Esporte. Bia, quando eu abro a tabela, a classificação da Série B, a barriga já começa a ficar gelada. Um nervosismo à flor da pele. Bia, a seleção brasileira entra em campo hoje pelas eliminatórias. Mas o assunto é a caravana do Atlético, dos torcedores atleticanos até Mirassol, e o jogo do Vila com o Ceará. Se tratando de futebol, esse está sendo o tema no estado de Goiás.
E olha, está emocionante. Os torcedores estão criando uma expectativa muito grande em relação a esse final de semana que pode definir o futuro do futebol goiano. Isso mesmo, boa tarde também para Rupert Nickerson. Seja bem-vindo, Rupert. Olá, Beatriz Bona, um abraço para você, para o Lucas Nogueira. O Goiás de técnico novo vai tentar aí alguma coisa desse restinho do Campeonato Brasileiro da Série A. Gente